Graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Este é o nosso canal no YouTube, Refrigério para a Alma. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um novo vídeo. Eu estou devendo para os irmãos a continuidade dos Salmos 23, versículo a versículo, mas esse não será o nosso tema no dia de hoje. Hoje eu preciso dar uma pausa naquele tema, deixar ele para o próximo vídeo e falar com os irmãos a respeito do momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos ainda com as igrejas fechadas, né? Devido à enfermidade que está no Brasil e no mundo. E neste momento, uma questão se torna muito importante e eu queria aqui elucidar ela pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que as exposições das suas palavras nos trazem luz. E o tema desse vídeo será: o local da nossa adoração é o mais importante? Nós vamos ver o próprio Senhor Jesus falando a respeito disso, e isto que é ainda mais esclarecedor. Então eu vou passear por alguns versículos bíblicos, mas primeiro começando a falar sobre o próprio Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 20. E o texto vai aparecer aqui para vocês, eu já estou do lado aqui propositalmente para o texto aparecer para vocês aqui. Está escrito assim, João capítulo 4, versículo 20 em diante: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui uma longa história a respeito de Jesus conversando. Deixa eu vir mais pro lado aqui para não ficar ruim. Há uma longa história de Jesus conversando com a mulher samaritana. E eu não vou me alongar no texto em si da mulher samaritana, mas os samaritanos haviam erguido um templo em um monte na sua cidade, em Samaria, para que assim pudessem adorar, porque eles não eram bem-vindos no templo de Jerusalém. Falar da questão dos samaritanos não serem bem-vindos lá, construir um templo para si, também não é o ponto do nosso vídeo. Pode ser falado numa próxima oportunidade. Mas o ponto é que a mulher faz esta pergunta porque houve essa dissensão durante muitos anos entre os de Jerusalém e os samaritanos. Olha, em Jerusalém é o lugar certo de adorar, diziam os judeus. Os samaritanos, o povo de Samaria, dizia, não, o lugar correto é o monte. Mas Jesus elucida essa questão falando assim no versículo 21. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E eu vou aqui me abster do versículo 22, que não é o tema da nossa questão, e o 23 ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus aqui deixa claro em dizer: mulher, vai chegar um tempo em que nem em Jerusalém e nem no monte, nem no templo do monte da Samaria serão os únicos lugares de adoração, mas os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Jesus está nas entrelinhas, ainda de uma forma totalmente revelada para aquela mulher, e naquele momento deixando claro que a adoração, levantar as mãos e clamar ao Senhor, a adoração a Deus, ela transcenderia aquela questão entre as pessoas que moravam em Jerusalém e os samaritanos. E é isso que nós temos visto. O Evangelho hoje se espalhou, talvez até já pelos 4 cantos da terra. Poucos são os lugares que o Evangelho de Cristo ainda não alcançou povos, línguas, tribos e nações. Nós sabemos que isso acontecerá. E aí sim, então, virá o fim. Mas o que Jesus deixa claro é que, olha, no versículo 23, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura
tais que assim o adorem. 24, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O mais importante, e aqui está deixando bem claro, não é necessariamente o local aonde nós vamos adorar, mas a forma que nós vamos adorar. E importa que nós adoremos ao Pai em espírito e em verdade. É maravilhoso o local da nossa comunhão, a igreja ao qual você congrega, o ministério ao qual você faz parte. Há coisas maravilhosas que acontecem entre nós quando nós estamos participando da comunhão entre irmãos. E isso, é claro, tem nos feito muita falta. Mas nós precisamos ler e entender o que tem acontecido no Brasil e no mundo. Precisamos ler e entender o que tem acontecido nos 4 cantos da terra e o que o Senhor exige de nós nesse momento. Eu quero passear com os irmãos um pouquinho no livro de Isaías, no capítulo 26, nos versículos 20 e 21, que estão escritos assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Há um contexto dessa passagem que está no livro de Isaías, capítulo 26, vai terminar no capítulo 27, e ele se inicia no capítulo 24, trazendo o juízo de Deus, a ira de Deus sobre a terra, e é um capítulo muito extenso, mas claramente é até chamado esses capítulos de o Apocalipse que existe no livro do profeta Isaías. Então nós estamos vivendo tempos ao qual Deus tem cumprido os seus juízos sobre a terra, Deus tem pesado a mão sobre a terra, e ele fala com o seu povo. Olha como ele fala: vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha a tua porta sobre ti. É tempo de nós darmos ouvidos à voz do Senhor, nos escondermos, nos separarmos, nos resguardarmos, até que a ira de Deus passe sobre a terra. Tudo o que tem acontecido no mundo, tem curiosidade? Leia a partir do capítulo 24 do profeta Isaías e chega até o capítulo 26, nos versículos 20 e 21, que você compreenderá o que eu estou expondo aqui de forma resumida, para que esse vídeo não fique muito longo, tá bom? Eu quero ler ainda aqui com os irmãos no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, no versículo 11, que está escrito assim: Mas desde nascente até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou citar mais uma palavra e aí vou resumi-la para o vídeo não ficar longo. No livro de 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas sem ira e nem contenda. A intenção de Deus é que nós possamos fazer orações em todos os lugares. E o grande problema é que, na verdade, há muitos de nós que se acostumou, se habituou, se adaptou a buscar a Deus e a orar a Deus apenas na igreja. Eu quero que você desperte para o que Deus tem recobrado de nós nesses tempos. Aproveite do seu lar e faça com que o seu lar nesse tempo seja um pedacinho do céu. Reúna os seus filhos, reúna-se com a sua esposa, com o seu esposo. Se ele não for cristão, se ela não for cristã, se os seus filhos por algum motivo não tiverem ficado firmes na fé, converse, peça para que vocês possam fazer um momento de oração. Dobre os seus joelhos em oração na sua casa, clame ao Senhor, leia a palavra, utilize das ferramentas que nós estamos tendo nos tempos ao qual vivemos, que é termos algum tipo de comunhão online. Estamos fazendo cultos ao vivo aqui nessa página, também no Facebook, não apenas eu, mas diversos irmãos têm feito. Aproveite, usufrua desse benefício do tempo ao qual nós vivemos. Há exatos 100 anos atrás, o mundo passou por uma outra pandemia, e não havia esses recursos. Como será que os cristãos daquela época se adaptaram e viveram? Havia, será, cultos públicos? Eu tenho certeza que não, porque as condições até de recursos, né, da saúde, da ciência, eram muito menores do que nós temos nos dias de hoje. Então, com certeza, naquele tempo também, as pessoas se adaptaram
e viveram cultos na sua casa, com seus parentes, com seus entes queridos, de forma particular. É momento ainda, irmãos, de nós estarmos na nossa casa, aqui, como está no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Deus aqui está falando com o seu povo. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um momento, até que passe a ira. Vai passar, irmãos. Não há mal que dure para sempre. Tenha fé em Cristo Jesus. Mantenha-se firme na rocha eterna e inabalável. Vai passar. Nós vamos voltar a nos reunir nas nossas igrejas presencialmente, voltar a ter o fator comunhão presencial, o calor humano, mas no momento certo. Mas que nesse tempo o diabo não roube de você a sua fé. Vindo, pois, o Filho do Homem, Jesus disse certa feita, vindo, pois, o Filho do Homem, achará fé na terra, que nós possamos manter a nossa fé viva, e isto com jejuns, com oração, com consagração, com o joelho no chão, com leitura na palavra, e não deixando de buscar ao Senhor em todo tempo, em todos os lugares. Deus é Espírito. Foi isso que nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Difícil momento. Não estamos nas nossas igrejas, mas é momento de você reconhecer que Deus é Espírito e Ele quer que você o adore em espírito e em verdade. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que essa palavra possa ser confirmada e até muito melhorada pela ação do Espírito de Deus no seu coração, te orientando e lhe dando vida e vida com abundância, porque é isso que Deus tem para os teus. Obedeçamos a palavra de Deus, saibamos ler o momento ao qual nós estamos passando, e em meias provas, em meias lutas, possamos ainda assim manter-nos firmes e glorificar ao nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para entregar para vocês no dia de hoje. Eu espero que tenha sido de grande valia para você, para sua casa. E se foi de valia para você, compartilhe com os irmãos em Cristo Jesus, compartilhe com pessoas que precisam dessa mensagem, que precisam ouvir a voz de Deus, e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.